querido aluno, querida aluna do 8º ano. Eu sou a professora Nadi. Seja bem-vinda a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. E hoje nós teremos mais uma videoaula de língua portuguesa. Na aula passada nós falamos um pouquinho dos sintagmas, nominal, verbal, identificamos e falamos das diferenças que existem entre eles. Falamos também da ortografia, um R, dois R's, G, GU, G ou J. E fica a dica, não deixe de praticar para você ficar cada vez melhor. Hoje nós vamos continuar falando de alguns assuntos. Nós vamos falar de etimologia, de neologismos. Você sabe o que são essas palavras, o que significam esses termos? E vamos reforçar mais um pouquinho da nossa ortografia. Então, como devemos escrever as palavras com til, com N ou com M, com o final an ou ão, a M, a o til. Você sabe bem como escrever, como grafar essas palavras ou às vezes você tem dúvidas? Bom, vamos lá. Primeiro, você já se perguntou de onde vêm as palavras? Qual é a origem das palavras? E você sabia que a ciência que estuda a origem dessas palavras tem um nome? Ela se chama etimologia. É a parte da gramática que vai estudar a origem e também a evolução dessas palavras. Etimologia vem de etymology, em inglês, que vem do grego etymos, que significa real, verdadeiro. E logos é o estudo, a descrição, o relato. Então, logo, etimologia vai ser o estudo da origem das palavras. Bom, como você acha que as palavras surgiram? Vocês acham que foi assim um passe de mágica? Você acha que elas surgiram e se desenvolveram, mudaram? Você percebe que algumas palavras deixam de ser usadas e que outras começam a ser usadas? Você percebe a influência de outras línguas na língua do nosso dia a dia, que nós usamos na escola, em casa, para navegar na internet? Bom, vamos falar um pouquinho disso então. Como num passe de mágica, o que significa para você a palavra abracadabra? Você sabe de onde ela vem? Que sentido ela tem? Por que o mágico usa essa palavra? Então, contam que no passado existia um deus chamado Abraxás. Seus seguidores procuravam juntar todas as religiões numa só. Abraxás, com o passar do tempo, ganhou uma palavra vizinha, Dabar, que significa palavra em hebraico. Abraxadabar seria algo como palavra de Deus. E dessa palavra acabou surgindo o nosso abracadabra. E abracadabra quer dizer palavra a qual eram atribuídos poderes mágicos na antiguidade. As suas letras deveriam ser dispostas em triângulo, retirando-se para isso a última letra de cada palavra, de modo que a leitura se fizesse em diversos sentidos. Um outro significado diz que a crença no poder mágico dessa palavra. E abracadabra também pode ser um amuleto com essa palavra escrita. Pode também ser uma expressão confusa e ininteligível, e indicando aqui a origem, a etimologia da palavra abracadabra. Dentro da formação das palavras, elas podem ser divididas em partes denominadas morfemas. Esses morfemas, eles podem ser classificados em prefixos e sufixos. Então, aquela parte da palavra que vem antes da parte principal, da raiz, eu chamo de prefixo, ou seja, pré vem antes. E o que vem depois eu chamo de sufixo. E existe uma certa lógica nesses prefixos e sufixos da língua portuguesa. Bom, observe aqui, confortável, fazer, leal e legal. Você conhece essas palavras e sabe o que elas significam, não é mesmo? E quando eu acrescento esses prefixos diante delas, você percebe a mudança de sentido? Confortável, desconfortável, fazer, refazer, leal, desleal, legal e legal. Observe agora os usos dos sufixos. Eu tenho as palavras folha, calma, parede e menino. Observe o que acontece com o sentido dessas palavras quando eu adiciono sufixos. Folhagem, calmamente, paredão e menininho. As primeiras palavras são palavras primitivas e aqui eu tenho palavras que foram derivadas pelo acréscimo de prefixos e sufixos. Você acha que é possível numa mesma palavra eu acrescentar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo? Eu acho que sim. A palavra manhã, por exemplo, amanhecer. A
A gente tem o prefixo a e o conhecer como sufixo. Que tal agora vergonha e envergonhar? A gente tem o prefixo em e o ar como sufixo. Então é possível sim, e essas palavras são conhecidas como derivação parasintética. Olha só, dessas 10 palavras esquisitas e novas, eu anotei muiteza e ridiculíssimo. Bom, essas palavras não existem, mas você sabe direitinho o que elas significam, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho mais disso. Esse processo de criar novas palavras é chamado de neologismos. Uma palavra, expressão nova, criada para designar um novo conceito ou objeto. A gente tem um escritor da língua portuguesa que é mestre, que é considerado um dos melhores nomes da língua portuguesa, que fez isso com muita maestria em suas obras, que é o Guimarães Rosa. Então, durante todas as suas obras, a gente percebe essa criação de novas palavras, que é muito bacana e que enriquece muito a nossa literatura. Destaquei aqui 2 palavras que são neologismos do Guimarães Rosa para nós analisarmos. Nonada, que é uma coisa que não é importante, e também circunsteza, que é uma tristeza circundante, né? Uma tristeza que nos rodeia. Muito bacana, não é mesmo? Bom, então essas palavras são neologismos mais antigos que o Guimarães Rosa criou nas suas obras. Mas você consegue perceber neologismos que nós vamos criando no nosso dia a dia? Tem alguma coisa que você fala, mas que você percebeu que você às vezes não pode escrever num texto mais formal? E que se você procurar num dicionário, você não vai encontrar? Mas que você usa no seu dia a dia e sabe o que significa? Dá uma olhadinha. Quando você diz deu zebra, você sabe de onde veio essa expressão? O que quer dizer isso? Deu zebra quer dizer que deu errado, que não saiu como planejado. Você sabe de onde vem essa expressão? Vem do jogo do bicho. A zebra é um bicho que não faz parte do jogo. E quando as pessoas erravam, não acertavam esse bicho, elas diziam que tinha dado zebra. Ou seja, elas não tinham acertado, não tinham jogado, né, não tinham apostado no bicho certo, né? Tinha saído um bicho que era diferente do bicho que elas tinham apostado. Expressões como smartphone, ao invés de telefone, Google, internetês, que é a linguagem da internet, deboísmo, como ficar de boa, né? Ficar de folga, ficar sem preocupação, sem ter nada para fazer. Imitar, quando você diz que alguém imitou, né? Alguém arrasou, alguém foi muito bem. Tenho certeza que você identificou como sons nasais o tio, que acompanha as vogais A e O, como em limões e tubarão. Também identificou o M no final da sílaba, utilizado apenas diante das consoantes P e B, como em carambola e computador. Também o N, que vai preceder as demais consoantes diferentes de P e B, e nunca no final das palavras, nunca se esqueça, que N não termina nenhuma palavra em língua portuguesa. A gente termina todas as palavras em língua portuguesa com M. E aqui nós temos tamanduá e onça pintada, como exemplos de N no final da sílaba, né, e antes das demais palavras, e antes das demais consoantes. Bom, então aqui a gente tem um resumo de quando esses sons nasais representados pelo tio, pelo M e pelo N são utilizados na língua portuguesa. Encontra agora os erros, tem um desafio para você. Essas palavras têm erros de grafia relacionados aos sons nasais. Pega papel e caneta, eu vou te dar um minutinho. Anota aí, do seu jeito, o jeito que você acha que é correto. Vamos ver quantas você acertou? Também com M, ou seja, o som nasal no meio da palavra, antecedente ao B, eu não posso usar N, é sempre M antes de P e B. Imã, preciso acrescentar o tio para ter esse som nasalizado no final. Enlatado com N, não com M, né? Não tá antes de P nem B. Anão, para fazer esse som nasal aí do A ao tio no final. Emprego, antes de P. Coração, também para fazer esse som nasalizado no final da palavra. Carpinteiro, também, né? N não M, porque a consoante que eu tenho aqui é o P. Lições, para fazer a nasalização do uns. Sombra, aqui sim um M, porque antecedendo o B. E anta, N, porque está antecedendo o T. Acertou todas? Conseguiu acertar? Se não, precisa praticar um pouquinho mais. Vamos lá. Resumindo, algumas dicas para você acertar
a respeito da grafia dos verbos. Eu sei que você sempre fica com dúvida se o verbo termina com an ou ão quando a gente está conjugando a terceira pessoa do plural, não é mesmo? Algumas dicas aqui então. Sempre que for passado, então eles falaram, eles correram, eles estudaram, eu vou grafar com a M. Quando for uma paroxítona, todos falam ao mesmo tempo, eles disseram a verdade. Então, sempre vou grafar também com A e com M. Você se lembra dessa classificação das palavras? Oxítona na última sílaba forte, paroxítona na penúltima sílaba forte. No futuro, sempre é otil. Então, eles falarão, eles correrão, eles estudarão. Já as oxítonas ou monossílabos tônicos, eu devo grafar com A otil também. Os alunos dão exemplo e meus pais dirão a ela. Muito bom. Continuando aqui, terminação dos substantivos com ão ou ão. Oxítona, última sílaba forte, sempre ão. Corrimão, saguão, não. Bom, tá faltando um ozinho aqui. Paroxítona, órfão, órgão e Cristóvão. Tenho mais um desafio para você. Complete as lacunas com AM ou ão. Lembra da dica que eu dei? Passado ou futuro? Vamos lá, te dou um minutinho. Observe, ontem, ou seja, passado, chegarão ou chegaram tarde? E amanhã, futuro, chegarão mais cedo ou chegaram mais cedo? Bom, tenho certeza que você acertou. Chegaram tarde e chegarão mais cedo. No exemplo anterior, eles eram irmãos gêmeos, mas não eram parecidos. Então, eram AM, irmãos ao tio, e não também ao tio. Não seja tão antipático, senão as pessoas fugirão de ti. Não, tão, senão e fugirão. Todas com ao tio. Muito bom. Bem fácil, bem tranquilo essa proposta de completar as lacunas, não é mesmo? Aqui então finalizamos mais essa videoaula, mais esse vídeo educativo de língua portuguesa. Tenho certeza que você aprendeu e identificou bastante os sons nasais. Em próximas oportunidades trabalharemos um pouquinho mais sobre esse assunto. Te vejo lá. Tchau, tchau e até a próxima!